A ministração de hoje, eu pretendo falar sobre a aflição da noiva, sobre a noiva, né? A igreja de Cristo. Mas, antes de começar, eu queria falar algo que Deus fez na minha vida, uma experiência minha, que resultou nessa mensagem. Tá? A semana passada, como todos sabem, eu tive um problema, né, de saúde, tive uma infecção intestinal, né? E durante uns 4 dias eu fiquei bem debilitado, né? E na segunda foi pior, na terça foi pior ainda, né? Na quarta começou a melhorar, na quinta-feira já deu uma melhoradinha. Mas eu fiquei totalmente, tá? Vamos dizer assim, arriado, né? Eu fiquei mesmo derrubado, tá? E na terça-feira, da terça para quarta-feira, eu tive uma experiência com Deus. Uma experiência que eu nunca tinha tido, porque eu já tive muitas experiências boas, maravilhosas com Deus, que eu guardo de lembrança até hoje, né? Desde a época que eu me converti, que eu era jovem, né? Das vigílias, né, que a gente fazia, das coisas assim que a gente ouvia, das profecias, das coisas que Deus ministrava na nossa vida, das experiências, né, que edificaram a minha vida. Mas nesse dia, tá, deu mais ou menos 1h30 eu acordei. Tá? Como eu passei diversos dias muito ruim, e eu não saía quase da cama, né? Eu dormia o dia inteiro. Aí você fala assim, não deu sono porque você não dormia, né? É que vocês não me conhecem, né? Eu deito, eu durmo, tá? Pode ter o problema que for, se é para dormir, é comigo mesmo, né? Então a gente pega e dorme, tá? Essa é uma bênção que eu tenho de Deus, né? O sono não me falta. Mas nesse dia, às 1h30 da manhã, eu acordei. E eu estava dormindo, apesar de ter dormido 2 dias inteiros e à noite também, eu acordei naquele dia, às 1h30 da manhã. E vira para cá, vira para lá, vira para cá, vira para lá, vira para cá, vira para lá. E o sono nada de vir, né? Aí começou a vir umas coisas na minha cabeça, né? Começou a vir, aquilo foi crescendo. E uma voz falava para mim assim, levanta e anota, levanta e anota. Né? E eu falava na minha cabeça assim, isso dá uma mensagem, né? E aquela voz ficava me incomodando, né? 2h da manhã, um pouquinho antes das 2, eu resolvi levantar. Teimoso, tudo, teimei, não queria levantar. Falei, não, depois eu lembro, né? E a voz falava assim, você não vai lembrar, levanta. E eu levantei. Arrumei um lugarzinho para me fiquei lá até as 3 da manhã, no celular, anotando, né? Tudo que vinha. E aí vinha alguma coisa na minha cabeça, eu anotava e perguntava alguma coisa para Deus. Aí vinha a resposta. Aí eu perguntava outra. Aí vinha a resposta. E eu só anotando. Deu 3h da manhã, eu olhei assim e falei, nossa, quanta coisa. Tá bom. Peguei e resolvi dormir. Fui para a cama, né? Aí virava para cá, virava para lá, e aquela voz falava, levanta. Eu não terminei. Levanta, eu não terminei. Não acabou. Eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou, no escuro mesmo, catei o celular, eu vou anotando aqui no escuro, deitado mesmo, né? E comecei ali, sabe, aí começou a doer o braço, começou a incomodar, porque a luz estava apagada e não enxergava direito, aquela luminosidade, e a voz falou, levanta, aí eu levantei e resolvi ir para um lugar mais confortável, fui lá para a sala, sentei no sofá, fiquei até as 2h40, só anotando. Aí olhei e falei assim, acho que terminou, né? Peguei e fui para a cama. Aí começou a vir mais coisas na minha cabeça. Eu falei, Jesus amado. Falei, Senhor, anota aí e depois o Senhor me passa, porque eu não vou levantar mais, eu vou dormir. Entendeu? Então o Senhor anota aí e me lembra depois. Aí no outro dia, algumas coisas que veio na minha memória e eu fui anotando. Tá? E essa palavra que o Senhor me deu, e o Senhor me disse assim, tudo que você está passando, eu permiti que você passasse, para você sentir o que eu quero te mostrar. Tudo que o Senhor falou para mim, e tudo que eu perguntava e aquela voz respondia para mim, era a respeito da igreja doente. E todos os sintomas que eu sentia
que a igreja sentia, que Deus via na igreja. Então aquilo começou assim, né? Eu falei, nossa, essa mensagem, né? Deus, eu digitei tudo, deu 8 páginas. Né? Eu falei, nossa, tem coisa pra caramba aqui, né? E fui querendo formar ali uma mensagem e tal. Aí o Felipe veio, pregou no domingo passado, né? Eu até fiquei, aquela voz fica assim, você vai pregar essa mensagem, você vai pregar. E eu falei assim, será que o Felipe não vai resolver de última hora não pregar, então eu vou ter que pregar no domingo, né? Não, o Felipe pregou, aí nessa semana o Felipe perguntou se eu pregava. Eu falei, já vou pregar porque eu já tenho até a palavra pronta, já tenho pronto. Aí eu trabalhei um pouco essa mensagem, mas essa mensagem basicamente de hoje, sabe, é sobre a fragilidade, né? Nesse tempo que eu estava frágil, Deus estava mostrando a fragilidade da igreja, que Ele via, tá? Então, eu tenho observado, como eu acredito que vocês, muitos de vocês, tá? E quando eu falo igreja, eu não falo especificamente da nossa igreja, tá? Eu falo do corpo de Cristo, da noiva, tá? Que está vamos dizer assim, tá? Eu não posso dizer que todas as igrejas estejam na situação que Deus me mostrou, tá? Mas eu sei que muitas estão. A gente sabe, a gente vê os frutos, né? E a gente sabe quando uma igreja está rompendo, quando uma igreja está sendo abençoada, quando Deus está operando naquele lugar e quando não está, tá? Então, aquilo começou a me mostrar a realidade, começou a fazer eu lembrar da realidade da igreja, principalmente no Brasil. Eu não vou dizer que todos os países são iguais, porque tem muitos países que estão aí, como a gente lê no livro lá do o Homem do Céu, né? Que tem muitos países que a perseguição é muito grande, então a igreja vive em oração, a igreja vive, né, na perseguição, então ela está, de certa forma, lutando para sobreviver. Então ela está ali batalhando dia a dia para estar viva. Mas na nossa comodidade, no nosso país, né, em muitos outros países, onde a gente tem assim uma série de vantagens, uma série de benefícios, uma série de facilidades, ser cristão se tornou um problema, né? Não um problema que afete a nossa vida, mas um problema de comodismo. Nós temos visto, né? E eu posso dizer assim, eu tenho sentido isso e eu tenho certeza que você, tá? Eu tenho certeza que se você for analisar, for olhar, você vai, entendeu? Ter a mesma visão que eu, você vai ver que muita coisa poderia ser diferente nas igrejas, muita coisa poderia ser melhor, certo? Que a igreja que nós temos hoje, ela está muito longe da igreja da época de Jesus, da época dos apóstolos. Ela está muito longe daquela realidade, certo? Uma igreja que vivia comunhão, vivia o evangelho, vivia unidade, vivia lutas, mas vivia vitórias, tá? E muitas vezes a gente olha e vê, né, que isso não é uma realidade hoje em dia. Então eu sei que boa parte dos cristãos, principalmente aqueles que amam a Deus, principalmente aqueles que se importam com a vida, com a volta de Cristo, tá? Também tem uma percepção parecida com o que eu tenho. Eu queria que você parasse um segundinho, entendeu? E tentasse ver se realmente o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, está exercendo o papel que ele deveria exercer. Nós temos impactado o mundo? Nós temos sido exemplo dos fiéis no trato, na caridade, no amor? Nós temos amado o nosso próximo como a nós mesmos? Nós temos ajudado a viúva e o órfão? Nós temos saído do nosso comodismo e olhado para o lado? Olhado às vezes para o nosso irmão dentro da igreja que precisa? Muitas vezes não. Tá? Então eu e você sabemos exatamente o que tem acontecido com muitas igrejas e com muitas pessoas dentro das igrejas. Tá? Eu vi um vídeo esses dias, depois que eu recebi a mensagem, tá? Depois que eu
tive essa mensagem. Eu vi um vídeo que o pastor falava a respeito, né, de profetas. E ele falava assim que o profeta, né, muitas vezes Deus faz ele ver e sentir algo que Deus está sentindo, para que quando ele vá ministrar o arrependimento, ele vai ministrar, levar a palavra de Deus para que o povo se arrependa, tá? Ele sinta o mesmo que Deus. Então ele citou diversos exemplos, mas eu peguei 2. Tá? Um deles é Oséias, o profeta Oséias. No capítulo 1, Deus manda ele se casar com uma prostituta. E ele tem casa e tem filhos com ela. E Deus queria mostrar para ele, entendeu? Como Deus se sentia com relação ao povo de Israel que estava na idolatria, que estava no pecado, totalmente afastado de Deus, que era a esposa e estava em adultério. Estava adorando outros deuses, sabendo que ela tinha um esposo, um senhor. Então, ele faz Oséias passar por aquela situação. Ele se casa, ele tem filhos, entendeu? E ele anda para a cidade com aquela mulher. E aquela mulher continuava sendo prostituta. Tá? Então, Deus fez isso para que ele, quando ele fosse pregar o arrependimento para o povo, ele soubesse o que era ser um esposo casado com uma prostituta. E o outro exemplo é de Jeremias. Então, Jeremias, ele recebe a ordem de Deus para comprar um cinto de linho. No capítulo, acho que era 13, agora me fugiu o número do capítulo. Tá? E ele vai e compra o linho e o Senhor manda ata na sua cintura. Depois, passado um tempo, o Senhor fala para ele assim: pega esse cinto de linho, vai até o rio Eufrates, acha uma fenda numa pedra, na beira do rio, e esconda ele lá. E deixa ele lá. E passou um tempo, o Senhor falou assim: volta lá e pega o cinto de volta. Quando ele foi pegar o linho estava podre. Estava estragado o cinto. E ele falou assim para Jeremias: assim também é esse povo. O rio Eufrates tinha um significado, o cinto, né, a pessoa usava amarrado na cintura, e Deus fala que ele tinha, o povo de Israel, como se fosse um cinto amarrado à sua cintura. Mas que aquele cinto, certo? Ele foi corrompido, e ele foi para a idolatria, e ele foi jogado num lugar, e ele ficou podre, e para Deus aquele cinto não servia mais, e que Deus ia castigar o povo, porque aquele cinto estava podre e não prestava mais. Para Deus aquele cinto não servia, como o povo daquele jeito que estava não servia. Tá? Então, quando eu ouvi essa pregação, eu senti assim que Deus estava me mostrando, né, como a noiva dele está nos dias de hoje, e como, tá, Deus vê, sabe? Então Deus, diante da sua santidade, da sua onisciência, onipotência, onipresença, você acha que ele não sabe como que está a igreja? Você acha mesmo que Deus é cego e não vê o que os seus filhos fazem? Você acha, entendeu, que quando você faz alguma coisa em oculto, ou que você faz uma coisa que deixa de fazer, que Deus não está vendo, e Ele não está vendo o teu coração, e Ele não sabe quem você é? Você pode aparentar santidade para as pessoas, mas Deus conhece. Ele está vendo como Ele via o povo de Israel no pecado, na idolatria, adorando outros deuses, entendeu? E Ele se sentia traído por um povo que era dele, que Ele escolheu. Ele também, quando Ele vê você
como um povo que ele escolheu, que ele chamou, fazendo coisas que o desapontam, que o magoam, que o incomodam, como você acha que Deus se sente? E quando eu falo isso, quando eu estou aqui ministrando, eu estou ministrando para mim também. Porque essa palavra serve para mim, serve para você, serve para o Zezinho, serve para o João, e qualquer um que for ouvir esse vídeo mais para frente, essa palavra vai servir para ele. Porque Deus, Ele vai tocar no coração dessas pessoas. Tá? Então, eu quero usar como texto base a parábola das 10 virgens, em Mateus 25. Mateus 25, 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide, antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? A gente está falando em noiva, a gente está falando, né? E toda vez que a gente fala em noiva, a gente pensa em casamento. Passa na cabeça da gente a preparação no casamento, principalmente para a noiva, a particularidade, né, do cuidado que a noiva tem com o casamento, com o seu corpo, certo? Ela tem ali a particularidade de querer tudo certinho, tudo preparado, tudo correto, tudo nos mínimos detalhes. O vestido, sabe, o cabelo, a unha, sabe, ela prepara tudo, ela se adorna, ela se perfuma, né? Ela se preocupa com a festa, com a decoração, com o buffet, né? Então tem toda essa preparação, tem toda essa preocupação. Então quando a gente fala em noiva, a gente fala assim: vai aquele vestido especial, naquele dia especial em que o noivo, certo, vai estar ali para recebê-la. E o noivo também tem a sua expectativa, né? O noivo tem a expectativa de passar gravata, certo? Para arrecadar né? Então o noivo tem a preocupação, não. O noivo tem a preocupação de receber uma noiva bonita, arrumada, certo? De bater a foto e aquilo ali ficar por anos e anos, né? Guardado como uma recordação de um momento inesquecível, de um momento que deveria ser, né? E para muitos não é, um momento de bênção. Assim para o Senhor também é, certo? O Senhor, Ele espera da noiva um preparo, Ele espera da noiva um cuidado. Essa passagem, quando nós falamos, certo, a respeito das noivas,
das virgens, primeiro, são 10. E são virgens. Tá? Já tem um significado aqui que é muito importante. Tá? A quantidade de sensatas e de insensatas, ou imprudentes, ou loucas, cada Bíblia traz uma tradução diferente. Vamos dizer que 50%, né, elas estavam no lugar certo, na hora certa, elas estavam vestidas, estavam com suas lâmpadas, estavam esperando o noivo. Então todas elas tinham sido chamadas, todas elas estavam no lugar preparado, mas tinham um problema. 5 não estavam preparadas. Note que o estar preparado não é porque você está dentro da igreja, esperando o noivo, que você está preparado. Note, certo? Que se você não tiver o azeite na sua botija, e o azeite é o Espírito Santo, certo? E você sair depois correndo atrás do prejuízo, o noivo não vai te esperar. Então a gente vê assim, 50% preparadas. Nos dias de hoje, eu diria que essa porcentagem não tá certa não. Será que 50% do povo de Deus está preparado? Será que quando Jesus voltar, 50% vai com o noivo? Será que você vai com o noivo? Será que nós vamos nos encontrar lá? Nós vamos subir junto com o noivo? Tá? Então, a parábola das 10 virgens, ela é importante. Porque nós aqui vemos, entendeu? Que não é para todos, é para os que estão preparados. Você pode passar a sua vida inteira dentro da igreja, mas se você não estiver preparado, pode ser que você, entendeu? Se você não estiver preparado, com certeza você não vai subir. O noivo vai te deixar para trás e vai falar: eu não te conheço. Onde você estava quando eu voltei? Tá? Então, nós vamos agora analisar. Você concorda comigo que a situação da igreja hoje deixa a desejar? Vocês concordam comigo? A situação da igreja hoje é a ideal? É a que Deus, a que Deus imagina e espera de nós? Provavelmente não. Tá? Como eu disse, eu não posso dizer por todas as igrejas, mas eu estou falando no âmbito geral, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Certo? A igreja. Tá? O que o noivo espera? Uma noiva pura, santa e vestida. Apocalipse 19, 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Amém? Então o Senhor, Ele espera uma esposa, uma noiva pura, santa, vestida de linho fino, totalmente preparada. Tá? Mas muitas vezes Deus encontra uma noiva doente, ferida, desanimada, contaminada pelo pecado, fria espiritualmente, dividida e sem unidade. Foi isso que eu senti. Eu me senti desanimado, ferido, doente,
contaminado por algo que eu comi. Tá? Nós somos a noiva de Cristo, somos parte do corpo de Cristo. E qual a causa da enfermidade da noiva? Nós. Se nós fazemos parte do corpo e o corpo está doente, alguém dentro do corpo está doente. Alguma coisa entrou e contaminou. Eu comi algo que me fez muito mal. Me deu dor de cabeça, tontura, febre, mal-estar, vômito, diarreia, um monte de coisa. Eu fiquei totalmente, eu não conseguia fazer nada. Eu tinha uma agenda. Eu tinha toda a programação para a semana. Precisou a minha esposa faltar no trabalho para cuidar de mim. Porque eu não conseguia parar em pé. Assim é a noiva de Cristo. Quando algo entra no corpo da noiva de Cristo e isso contamina o corpo, a igreja paralisa. Ah, mas você pode falar assim, mas qualquer coisinha, um pecadinho, não tem importância. Né? Então, qual é a causa da enfermidade? Nós mesmos, com o nosso pecado. Toda vez que nós pecamos, a igreja contamina. Aí você fala, mas eu sou só um. Se todo mundo pensar como você, eu sou só um, né? Todo mundo pecando todo dia, é só um. É só um no seu caso, mas é mais um ali, mais um ali, mais um lá, mais um lá. São muitos. Tá? E para refletir, né? Eu, como membro, eu tenho contribuído para fortalecer a noiva ou para contaminá-la? Assim, a saúde da igreja depende da santidade e vigilância de cada membro. Se cada um fizer a sua parte, se cada um buscar a santidade, se cada um perseverar, vigiar e orar, como diz a Bíblia, o corpo não fica doente. Tá? O pecado como enfermidade. Assim como a doença começa pequena, mas se espalha e compromete todo o organismo, o pecado entra de forma sutil e silenciosa. Tá? Um membro doente enfraquece todo o corpo. Da mesma forma, um pecado escondido enfraquece toda a igreja. Aí você pode falar assim, mas é uma pequena enfermidade. Pequenas enfermidades também podem matar, tá? Se não tratadas. Um pecado dentro da igreja pode destruir a igreja, se não tratado. Tá? Uma simples unha encravada pode fazer com que você não vá trabalhar, não consiga vestir um calçado. E quando a gente fala em calçados, tá? A gente lembra do ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a prontidão missionária. Né? Então, uma simples unha encravada, um simples pecadinho, ele pode impedir o ide de ser levado. Um simples pecado, uma simples unha, pode fazer com que você não vá trabalhar. Você pode acordar com um dedão desse tamanho que não cabe o sapato, lá você não consegue dar um passo. E quando você está com um pecado na tua vida, que dá esse efeito, ele te paralisa e te impede de falar de Jesus. Ele te impede, sabe, de falar, às vezes para uma pessoa que está do teu lado, que vai precisar encontrar Jesus, que você pode falar e levar o evangelho e abençoar aquela vida e ajudar aquela vida, e você pode estar sendo impedido. Tá? Ter os pés calçados aponta para estar dispostos para levar o evangelho. Em Efésios 6,15,
Diz assim: e calçados os pés da preparação do evangelho da paz. E calçados os pés, 6,15. Só isso 6,15 que eu quero, viu? Olha lá, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. 6,15. Perfeito. Tá? Então, o que nós temos que ver? Portanto, a saúde da igreja depende da santidade e da vigilância de cada membro. As consequências do pecado. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. A natureza nossa é uma natureza pecadora. Todos nós pecamos, tá? E o pecado nunca é apenas individual. Ele afeta todo o corpo. Ele atinge a família, tá? Ele atinge as suas finanças, ele atinge a sua igreja, ele atinge os seus líderes e os ministérios dentro da igreja. Tá? E ele atinge até a percepção que o mundo tem sobre o reino de Deus. Quantos escândalos de pecado não tem por aí que as pessoas falam assim: eu não vou nessas igrejas crentes não. Olha aquele pastor, você viu o que ele fez? Olha aquele irmão lá, olha lá que escândalo. Olha aquele escândalo daquele cantor. Olha aquilo lá. Mancha até, sabe, a percepção que o mundo, que o ímpio tem de nós cristãos. Olha o seu testemunho. Pode estar manchando a percepção que alguém no seu trabalho tem sobre Jesus. O seu pecado pode estar manchando a percepção, ou destruindo a percepção, ou mudando a percepção que alguém tem, sabe, da igreja de Cristo, do reino de Deus. Você pode achar, não, é só um pecadinho. Mas pecadinhos podem destruir obras missionárias, podem destruir igrejas, podem destruir ministérios. Nós vimos esses dias aí atrás aquele escândalo daquele pastor, né? De calcinha lá na rua. Ninguém viu? Só eu que vi? Ah, pelo amor de Deus. O negócio rodou aí para tudo quanto é lugar, virou. E o pior é que ele deu uma desculpa esfarrapada. E na semana seguinte pegaram ele de novo lá. Que ele estava ali fazendo uma prospecção evangélica para ver como é que era aquela vida, não sei o que, umas coisas assim. Que desculpinha esfarrapada. Né? Então, a gente vê, é um escândalo. É uma coisa assim que se alastrou pelo Brasil inteiro, saiu na mídia, saiu na rede social, em tudo quanto é lugar. Nego fazendo meme, fazendo um monte de coisa. É uma destruição total do que Cristo fez. Cristo, quando ele morreu na cruz, sabe? Uma pessoa dessa consegue levar um monte de pessoas para fora da igreja. Consegue afastar muitas vidas, destruir muitas vidas. Então, um pecadinho, ele não está fazendo nada demais, só estava andando de calcinha e de camiseta lá na rua, certo? Numa avenida lá, tal, de madrugada, certo? Ele não está fazendo nada demais, é um pecadinho, né? Ninguém pegou ele fazendo nada demais, entendeu? Pelo menos que eu saiba, não, certo? Tá? Então, o pecado não tratado, ele paralisa o corpo de Cristo. Por que tem muitas igrejas que não avançam, não prosperam, não crescem, começam, entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. Por quê? Tá? Mais uma vez, a saúde da igreja depende da santidade e da vigilância de cada membro.
Eu quero deixar isso bem claro para você. Não? O seu testemunho, a sua vida, ela pode ser um canal de bênção dentro da igreja e pode ser um canal de destruição, de desgraça dentro da igreja. Ah, mas a igreja, ela vem, ela recebe todo mundo do jeito que vem. Sim, a igreja recebe, a gente orienta, a gente ministra, tenta levar a pessoa a receber uma palavra e se arrepender, entendeu? E mudar de vida, e começar a uma nova caminhada, sabe? Morreu o velho homem, sabe? E começar uma nova criatura, certo? E ali, sabe, começar a caminhar. Então, nessa fase de transição, é normal a gente encontrar algumas pessoas dentro da igreja, mas você sabe que aquela pessoa chegou agora, que ela é uma pessoa que está começando a engatinhar no evangelho, que ainda está tomando leitinho. Mas nós vemos gente, pessoas, irmãos, que já estão há anos na igreja, 10, 20, 30 anos na igreja, certo? E ainda estão ali, sabe, no pecado, estão ali fazendo coisas que desagradam a Deus. Se eu perguntar, você conhece alguém assim? Provavelmente, todo mundo conhece alguém assim. Mas a gente não está aqui para atacar pedra nos irmãos. Nós não estamos aqui para falar dos irmãos, nós estamos aqui para fazer uma análise interna, uma autoanálise da nossa vida dentro da igreja. Se cada um cuidar de si, se cada um cuidar da sua vida com Deus, da sua santidade com Deus, do seu tempo para Deus, você não vai ter tempo de cuidar da vida do irmão. Tá? E você vai ser bênção na igreja, e você vai ter certeza, eu estou aqui porque eu sou bênção, eu quero ser bênção, eu luto para ser bênção, eu me dedico, eu me consagro para ser bênção, que através da minha vida a minha igreja seja abençoada e próspera, que o meu pastor seja abençoado. Sabe? Porque o seu pastor também é atingido. Seu pastor, ele fica horas preparando ministrações, ele lê, ele faz estudos, ele faz videoaula, faz isso, faz aquilo, ora por um, ora por outro, e fica de madrugada trabalhando, e orando, e intercedendo, buscando palavra. E aí tem um abençoado, entendeu? Que vai na igreja, entendeu? Mas está com o pé mais lá fora do que aqui dentro. Cheio de pecado, entendeu? E contamina o corpo e tranca a igreja, amarra a igreja não cresce, não prospera, não vai para frente. Então a saúde da igreja depende da santidade e da vigilância de cada membro. Então, quando nós olhamos para a realidade, nós percebemos sinais claros de doença espiritual dentro da igreja. Comunhão quebrada, conversas que não edificam, tá? Mais prioridade em eventos sociais do que na busca de Deus, falta de perdão. Nossa, isso é terrível, tá? Falta de misericórdia e de unidade, frieza entre os irmãos. Não existe unidade, não existe, sabe, amor. Não existe aquilo assim, sabe? É uma frieza, é um desânimo, sabe? É um pouco caso. Eu não gosto daquela. Você viu a roupa daquela? Você viu aquele ali? Olha lá aquele irmão. Pelo amor de Deus, eu não suporto aquele cara. E o Senhor fala que qual é o primeiro mandamento? O mais importante? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo, amar a Deus acima de todas, amar a Deus acima de todas as coisas é cuidar da sua santidade e cuidar para que a sua igreja prospere através de você, que é sendo uma bênção.
Quando você ama a Deus, você se preocupa com a casa de Deus. Quando você ama a Deus, você se preocupa com a noiva de Deus. Você não tem um pouco caso. Tem gente que não está nem aí, se lixe para a comunidade, se lixe para os eventos da igreja, se lixe, sabe, não está nem aí com nada, está pouco se lixando. Ele vem porque ele quer oração, sabe? Você sabe aquela igreja que é a igreja assim, a igreja do Roblox, a igreja do Netflix, a igreja da rede social, sabe? A igreja de um monte de coisa, menos do Evangelho. E quando eu falo igreja, eu não estou falando instituição, estou falando das pessoas. Tá? Para muitos seria maravilhoso, seria ótimo, se não tivesse cruz, se não tivesse perseguição, se não tivesse leões, se não tivesse fornalha de fogo, sabe? Se não tivesse grande tribulação, se tirasse tudo isso da Bíblia, nossa, a igreja seria perfeita. Eu não tenho que fazer sacrifício nenhum, eu não tenho que passar por luta nenhuma, eu não tenho que me esforçar para nada. Eu não tenho que me esforçar, porque dá muito trabalho ser santo. Sofrer para quê? Jesus já sofreu no meu lugar. Sofrer para quê? Vamos tirar tudo isso da Bíblia. Vamos tirar tudo que nós temos que fazer por Ele da Bíblia. Ah, mas os apóstolos foram perseguidos, pelo amor de Deus. Eu jamais, eu não quero isso para a minha vida. Ah, eles sofreram. Entendeu? Eles pagaram um preço muito caro, eu não vou pagar esse preço. Então eu acho que você está no lugar errado. Se você não quer pagar preço por Cristo, não espere que Ele volte e te leve para morar com Ele. Certo? Você provavelmente vai ser uma das insensatas ou das loucas que vai ficar, porque Ele não vai te esperar. Você resolver que vale a pena pagar o preço. Tá? Então esse é o retrato da igreja, é um retrato de uma igreja enferma. Tá? E mais uma vez, a saúde da igreja depende da santidade e da vigilância de cada membro. Se cada um fizer a sua parte, a igreja, a noiva de Cristo, seria totalmente diferente. O tratamento de Deus. Deus quer tratar a noiva. Ele quer uma noiva pura. Ele quer uma noiva santa. Ele quer uma noiva ativa, não uma noiva doente. A boa notícia é que Deus tem cura para sua noiva, através de nós. Amém. A cura para a igreja não está no seu irmão, está em você. Se você fizer a sua parte, se você se santificar e se curar, você está dando um passo muito grande. Certo? Então, primeiro, santidade. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos. Primeiro, né? Só esse pedacinho aí já é muito importante. Seguir a paz com todos. Vamos viver em paz com todos. Tá? Chega de diz que me diz, que de contenda dentro da igreja. Fofoquinha, certo? Chega de, sabe, de nervosismo, de chilique. Chega num monte de coisa. Vamos viver em paz. Consigo mesmo, com seus filhos e com Deus e com os irmãos. Com o marido. Vamos viver em paz. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, as noivas, as 10 virgens, sem santificação, não viram a Deus. Elas estavam lá
virgens, no lugar certo, na hora certa, mas não estavam preparadas. 5 não estavam. Tá? Jejum e oração. Tá? Aí eu falo como já foi ministrado, como já foi falado sobre as disciplinas espirituais. Jejum e oração. Arrependimento genuíno. Não apenas pedir perdão, mas se posicionar em ir e não pecar mais. João 8:11. E ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. É a passagem da mulher, né? Que eles queriam apedrejar. Que era uma mulher adúltera. Então Jesus chega lá e pergunta para o povo assim: quem não tem pecado, pega a pedra e taca. Aí todo mundo saiu de fininho e foi embora. Aí Jesus perguntou para ela, né? Se onde estavam os acusadores dela? E ela disse: Senhor, ninguém, Senhor. Onde estão? Cadê os seus? Né? Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Esse não peques mais é muito importante. É muito importante. Porque quando você decide, você já vê que alguém intercedeu por você, te livrou de um grande enrosco, como o caso dessa mulher. Ela estava enroscada, ela estava perdida. Ela ia ser executada. Aí Jesus simplesmente falou assim: quem não tem pecado, taca a primeira pedra. Entendeu? Aí ele manda para ela: vai e não peques mais. Vai e não volte a adulterar. Não volte a roubar. Não volte a matar. Não volte a qualquer outro tipo de pecado que você pratique. Esqueça isso, tá? Não permite a santidade na sua vida. E sem a santidade você não vai ver a Deus. Receber Jesus, João 1:12. Eu quero fazer algo importante aqui para você perceber o que é receber Jesus. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Quem recebe Jesus e crê no seu nome, ele lhe dá o poder de ser feito filho de Deus. Tá? Então, receber é muito importante. Quando o pastor faz o convite, chama e fala assim: você recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, tá? Então, o João 12 é importante, mas eu queria ver também João 14:6. É preciso conhecer a Jesus. Receber é importante, mas conhecer é muito mais. Tem muita gente que recebeu Jesus e não conhece a Jesus. Não é porque você recebeu Jesus que você conhece Jesus. E você conhece Jesus como? De ouvir falar? Ou você pode dizer assim: eu conheço, entendeu? De ter uma vida com você, de andar contigo, de caminhar sobre as águas contigo, de cear contigo. Eu te conheço porque eu sou um discípulo, eu caminho contigo, eu vivo contigo. Os discípulos de Jesus, eles viviam com Jesus. E eles conheciam Jesus. Principalmente João. Tá? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá? E depois, João 8:32.
e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Nós vimos no versículo anterior. Jesus é a verdade. E quando você conhece Jesus, Jesus te liberta. Note que você receber Jesus te dá o direito de ser filho de Deus. Mas você conhecer a Jesus te dá libertação. Você conhecer Jesus te dá libertação. Receber é diferente de conhecer. Receber é diferente de conhecer. Tá? E o importante é você receber e conhecer. E continuar a conhecer Jesus. Sempre. Tá? Conhecer Jesus traz libertação e traz saúde espiritual. Então, o tratamento de Deus para a sua vida é santidade, jejum e oração, arrependimento genuíno do pecado, uma intimidade verdadeira com Cristo. Além de receber Jesus, você precisa conhecer Jesus para você ter um tratamento, uma libertação do seu pecado. Tá? A saúde da igreja depende da santidade e da vigilância de cada membro. Se cada um receber o tratamento de Deus, buscar o tratamento de Deus, buscar a santidade, buscar jejuar, orar, se arrepender dos seus pecados, receber a Jesus e perseguir em conhecer a Jesus, tá? Certamente a saúde da igreja vai ser bem melhor. O noivo já fez a obra da salvação. Note, nós nascemos descendentes de Adão, herdamos a sua condição, a sua natureza pecadora. Nós moramos, nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Boa coisa não dá aí. A gente já nasce herdando a nossa condição de pecador. Num mundo que não tem nada de santo. Certo? Porque o mundo jaz no maligno. Você espera o quê? Você espera que vai ser fácil? Se a gente for parar para pensar friamente, eu poderia dizer que eu já tenho, entendeu? Um passaporte, uma passagem, uma vaga garantida no inferno. Nós já temos. Se não for a obra de Jesus, se não for Jesus mudar a nossa vida, nós não precisamos fazer nada para ir para o inferno. Nós vamos direto. Nós não precisamos. A nossa vaga está garantida. O diabo fala assim, a vaguinha sua está aqui, ó. Só estou esperando. A sua vaga está aqui. Você fala assim, não, meu irmão. Jesus morreu por mim, essa vaga não é minha mais. Essa vaga não é mais minha. Porque eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Tá? Eu conheço Jesus. Essa vaga você pode esquecer. Não me procure mais. Não me perturbe mais, porque essa vaga eu não quero. Eu tenho a natureza pecadora, mas Jesus já fez a obra da salvação. Jesus já morreu por mim. E eu sou salvo. E eu sou parte da noiva. E uma parte santa. Eu sou uma parte santa. Então a noiva precisa estar pronta. Ela precisa ter azeite na lâmpada. Ela precisa estar vestida de linho fino. Precisa ser santa, ser separada e estar preparada.
ser separada e preparada. Note que é bem diferente. Ser separada é muito bom, mas ser separada e estar preparada para a volta de Cristo é garantir a nossa vaga no céu. É garantir que a hora que Jesus voltar, Ele vai falar assim: opa, vamos lá, vim te buscar, vamos subir. Vamos subir que eu estou te esperando lá em cima, eu tenho coisa boa para você lá. Aí eu te pergunto, como está o azeite da sua lâmpada? Tem azeite na sua lâmpada suficiente? Ou só tem um restinho aí que dá para até você sair do culto? Aí você passa a semana inteira sem azeite nenhum na sua lâmpada, aí no domingo à tarde você põe um pouquinho de azeite e vem para a igreja. Ou você tem azeite para passar a semana inteira? Você tem azeite na sua lâmpada para você ir para o seu trabalho? E ser luz lá? Você tem azeite para você ir para a sua escola e ser luz para o mundo lá? Você tem o Espírito Santo na tua vida 24 horas por dia? Tá? Eu poderia perguntar também, você é uma das noivas prudentes ou uma das loucas? Você pode se questionar aí. Eu gostaria que você parasse e pensasse. Você tem sido prudente? Você tem sido prudente? Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparada? Você estaria preparado? Você iria junto com Ele? Você tem sido, vou fazer mais uma pergunta, você tem sido uma farpa no dedo da igreja que tem paralisado a mão da igreja? Você tem sido uma unha encravada? Ou pior, você seria um câncer dentro da igreja? Note que existem pecadinhos e pecadões. Todos eles são sérios. Mas tem pecados, tem coisas que acontecem, entendeu? Que destrói. Que você olha para a igreja, você olha para a noiva de Cristo e você fala assim: essa está condenada. Essa daí, ela já está na UTI. Ou você poderia dizer assim: ela já está dentro do caixão, só esperando fechar. Porque tem muita igreja por aí, entendeu, que está na UTI. Porque tem pessoas dentro da igreja com câncer, com lepra, e com coisas inimagináveis para nós. Mas que Deus lá em cima está vendo. A hora que Ele olha, Ele vê a igreja, Ele vê o câncer, Ele vê a ferida, Ele vê o pecado, Ele vê a contaminação. Não passa nada, não escapa nada aos olhos de Deus. Então a saúde da igreja depende da santidade e da vigilância dos seus membros. Guarde isso. A saúde da igreja depende da santidade e da vigilância de cada membro. O noivo vem buscar apenas a noiva preparada. Cuidar da nossa alma é cuidar da igreja. Quando você cuida da sua alma, da sua santidade, você cuida em fazer as coisas corretas diante de Deus, você está cuidando da igreja, aonde você está inserido. E não se esqueça, tá? Você às vezes pode estar sofrendo porque o teu irmão do lado está com a unha encravada, está com uma doença, está ferido, está em pecado. Eu não consegui andar,
Por mais que eu quisesse, eu tinha fraqueza. Eu não conseguia comer. Porque o meu estômago não estava bem. Eu tive uma infecção intestinal. O culpado era o meu estômago. Ou o culpado era a minha boca, que permitiu que entrasse a contaminação? A contaminação entrou. Foi algo que eu comi. A contaminação entra na igreja, através de alguém em pecado. Porque a igreja não peca. Um membro peca. Então, quando a contaminação entra, entendeu? Outros órgãos são afetados. Quando um órgão está doente, os outros sofrem. Então, quando você, por mais que você ora, por mais que esteja dentro da igreja, congregando, as coisas não dão certo, às vezes não é só você, às vezes não é exclusivamente você, ou às vezes não é nem você. Às vezes, é o teu irmão que está impedindo você de calçar um sapato para ir trabalhar, para romper no sobrenatural. É o corpo que está contaminado. Não é o dedão só. Não é um ouvido infeccionado, um dente cariado. Nossa, levantei com aquela dor de dente, que negócio desse tamanho. Ô patrão, não vou trabalhar hoje. Certo? A igreja, ó Deus, olha em cima, eu estou aqui debilitada. Certo? Tem um irmãozinho aqui que está me dando um couro. Certo? Eu tenho um membro aqui que me derrubou. A igreja não cresce, a igreja não rompe, a igreja não avança. Por causa do pecado. Por causa da falta de consciência que nós somos um corpo. Que nós somos o corpo da noiva de Cristo. Da igreja de Cristo. Cada pecado não tratado paralisa o corpo. E o importante, rouba vidas. Porque toda vez que uma igreja está paralisada, ela não está libertando o cativo, ela não está curando o enfermo, ela não está, resgatando o drogado, ela não está, ela não está dentro da sua casa orando ali para que as coisas avancem. A igreja paralisa. Quantas famílias deixam de ser salvas? Quantas pessoas deixam de ser curadas? E diante desse diagnóstico, deixo uma decisão pessoal para cada um de nós. O que você vai fazer? E aí, meu irmão? O que você vai fazer? Você já fez uma análise para ver se a sua vida está em dia com Deus? Você já se conscientizou que aquela fofoquinha, aquela murmuração, aquela intriga, aquela discórdia, que aquilo ali não convém dentro da casa de Deus? Não pode ter na casa de Deus. Falta o amor, mas não falta a fofoca. Falta o amor, mas não falta a discórdia. Falta o amor, mas não falta o perdão. Não tem o perdão. Desculpa. Não tem perdão. Muitas vezes tem pessoa dentro da igreja com ódio do irmão. Odeia, não pode ver a pessoa. E fala assim, por que Deus permite que essa pessoa venha nessa igreja? Leva ele para outra igreja. Ou às vezes sai da igreja para não encontrar com a pessoa que ele não quer ver. E Deus está trazendo aquela pessoa ali porque Deus quer tratar. Deus quer mostrar que o que você vive não é o evangelho. Quando você vive uma vida dessa, você não vive o evangelho, porque o evangelho não é isso. Você precisa ler e aprender e descobrir o que é o evangelho.
Porque o conceito que você tem de evangelho está errado. Vocês concordam comigo que a igreja tem problemas? A maioria delas. Eu não vou dizer que todas elas são um mar de rosa ou que todas estão morrendo. Mas todas elas têm um grau, um nível de problema. E esses problemas nós trazemos para dentro da igreja. E quando eu falo nós, eu não estou falando visitante, não. Ou aqueles que converteu agora, não. Estou falando nós, crentes velhos de banco, que conhecemos a palavra de Deus. Quer dizer, nós dizemos que conhecemos, mas se conhecemos, não as praticamos. Não temos praticado, com certeza. Se conhecemos e vivemos essa vida desse jeito, é porque não praticamos. Tá? Você vai continuar permitindo que o pecado adoeça o corpo de Cristo? E aquilo que eu falei, eu repito aqui. Não olhe por mão do lado. A mensagem é para você. A mensagem é para mim. Não olhe para o lado, entendeu? Tentando imaginar qual o problema do irmão do lado, qual o defeito, qual o pecado dele. Isso não te diz respeito. Isso é entre ele e Deus. Isso é entre ele e Deus. O seu pecado é problema seu com Deus. O pecado do irmão é problema dele com Deus, não seu. Hoje o Senhor nos chama a um compromisso. Sermos uma noiva saudável, santa e preparada para a volta do noivo. Então para agora, imagina se isso aqui fosse uma realidade nos dias de hoje. Uma noiva pura, santa, vestida de linho fino, cheia do Espírito Santo, da qual você faz parte. Ô glória, sinal que tudo isso é você também. Sinal que tudo isso é você. Libertando cativos, curando enfermos, restaurando vidas e etc. Imagine uma igreja assim. Imagine uma igreja que o Senhor olha lá de cima e fala, está quase na hora de eu buscar, porque a minha igreja está preparada. Daqui um pouquinho, Jesus desce lá e vai buscar a sua noiva. Porque ela está no ponto. Vai logo, arruma suas trouxinhas aí, desce lá e traz todo mundo para cá. Porque eu quero esse povo junto de mim. Eu quero esse povo santo aqui em cima comigo, me adorando. É isso que Deus quer. Tá? Então, a vitória da igreja depende da minha santidade. E da sua vigilância e da minha vigilância. O tempo todo. Não é de vez em quando. A vitória da igreja depende da nossa santidade. Tá? A vitória da igreja depende da nossa vigilância. Essa mensagem é para você. Eu não sei onde você está, se você está assistindo, se você vai ver isso daqui hoje, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, não importa. O que Deus quer falar para você nessa noite é que a minha igreja está doente, mas ela tem cura. A minha igreja não está preparada, mas ela pode ficar preparada. Ela vai ficar preparada. Então isso é para você. Vamos nos colocar de pé, vamos orar.